Fala pessoal, Alessandro Loyola aqui, Grupo de Estudos Red Pill Alessandro Loyola, semana 1, aula 1, tema: o básico sobre a sua mente. Eu sei que a sua mente é muito mais que apenas o seu cérebro, mas vamos começar por algum lugar, a gente vai ter que começar por algum lugar alguma hora. Então vamos começar pelo que é mais palpável e mais tarde a gente vai além disso. De início, em termos estritamente biológicos, sua mente é um produto do seu cérebro. Assumir isso pode parecer meio reducionista a princípio, mas eu te garanto, não é. Seu cérebro tem mais de 80 bilhões de neurônios. Se todo dia ao acordar você fosse dar bom dia para cada um desses neurônios, você leva mais de 2.500 anos só para completar essa tarefa. 80 bilhões de alguma coisa é uma quantidade absurda dessa coisa, de qualquer coisa. E quando a gente fala de neurônios, a quantidade absoluta de neurônios, o número absoluto de neurônios, importa talvez menos que a quantidade de conexões que esses neurônios fazem entre si. Em média, um neurônio estabelece 10.000 conexões com os neurônios vizinhos. Pensa no seu cérebro como se ele fosse um país com 80 bilhões de cidades, sendo que cada cidade se conecta com as cidades vizinhas utilizando em média 10.000 estradas diferentes. Existem cidades e estradas nesse país que está dentro da sua cabeça que você nunca tomou ciência de que eles existiam. Sua mente é um produto dessas cidades e principalmente desses caminhos. Os caminhos entre as cidades são tão importantes que, mesmo quando a gente perde algumas dessas cidades durante o processo de envelhecimento, novos caminhos podem ser descobertos, facilitando o aprendizado de novos conhecimentos e o desenvolvimento de novas habilidades. E a perda neuronal que acontece durante o processo de envelhecimento ela é bem menor do que aquilo que a gente acreditava no passado. Na ausência de doenças que afetam o seu cérebro, aos 90 anos de idade, você provavelmente vai ter o mesmo número de neurônios que você tinha por volta dos 50 anos de idade. Como eu estou com 50 anos de idade, essa é uma informação que me deixa bastante feliz. O fato é que o cérebro da gente ele não envelhece tanto assim. E anos a mais de vida acabam significando mais tempo para você explorar mais e mais sinapses e conexões e estradas nas cidades que existem dentro da sua cabeça. Apesar desse potencial imenso, nós seres humanos nós somos umas criaturas de hábitos, né? A gente costuma dormir do mesmo lado da cama, fazer o mesmo trajeto dentro de casa entre o quarto e o banheiro, fazer o mesmo trajeto de casa até o trabalho. A gente cria esses caminhos que a gente acaba preferindo percorrer e percorre eles de maneira recorrente. Isso não ocorre à toa. Imagina uma figura representando as 80 bilhões de cidades dentro da sua cabeça, onde uma cidade se conecta com a vizinha por mais de 10.000 estradas diferentes e essa cidade vizinha também se conecta às cidades vizinhas utilizando outras 10.000 estradas diferentes e por aí vai. Tenta imaginar a quantidade de energia que isso pode consumir. Apesar do seu cérebro, essa massa gelatinosa, é 80% água. Um cérebro humano vivo, ele tem uma consistência um pouco mais densa que um purê de batata mole. Apesar dessa massa representar só 2% da sua massa corporal total, o cérebro consome 20% da energia que você gasta todo dia. Isso significa que de cada 5 garfadas que você vai comer no almoço ou na janta, seu cérebro ele fica com uma garfada inteira. E os outros 650 músculos e tendões, os outros 206 ossos que você tem e todos os outros 21 órgãos do seu corpo, eles têm que se virar com as 4 garfadas restantes. O cérebro, sozinho, desse tamanhozinho, ele vai ficar com 20% da energia. Para otimizar esse gasto de energia, a mente da gente, o cérebro, ele procura, eu estou usando mente e cérebro como se fossem sinônimos, a gente vai além disso mais tarde. Mas para otimizar o gasto de energia, o seu cérebro costuma processar as informações
utilizando sempre as mesmas conexões, percorrendo sempre o mesmo caminho entre a cidade A e a cidade B. Ainda que existam aí à sua disposição 10.000 caminhos diferentes entre a cidade A e a cidade B, você somente raramente se aventura fora da rota a qual ela já está acostumada. Sua mente tem um potencial muito maior, mas muito maior do que qualquer coisa que você tenha explorado até aqui. Existem caminhos no seu cérebro que você jamais passou. E esses caminhos podem possuir informações, ideias e soluções incríveis que você nunca pensou ser capaz de ter. Isso para não contar que a parte consciente da sua mente, eu estou conversando com a parte consciente da sua mente, eu espero que sim, mas a parte consciente da sua mente, ela tem em torno aí de 16 bilhões de neurônios. É a quantidade de neurônios que a gente tem no córtex cerebral. É uma partezinha do seu cérebro em torno aí de 5 milímetros de espessura que cobre seu cérebro inteiro. Esse córtex cerebral tem 16 bilhões de neurônios e isso corresponde à parte consciente da sua mente. Ou seja, mais de 80% dos neurônios que você tem dentro do seu cérebro e que são capazes de processar pensamentos, mais de 80% disso acontece o tempo inteiro sem que você perceba. O fato é que uma parcela bem considerável da sua mente, ela ocorre em um nível subconsciente. E o subconsciente é só um dos vários mistérios que a mente possui. A mente da gente é uma coisa meio absurda. Apesar de todos os avanços da ciência, a gente ainda não conseguiu saber exatamente como que os neurônios fazem para codificar e armazenar informações. Como é que os neurônios fazem para produzir inteligência? Como é que eles fazem para produzir memórias, para gerar emoções, para emitir julgamentos de valor moral, para simular possibilidades para o futuro? Isso é uma coisa extraordinária da mente humana. O que exatamente acontece com a sua mente enquanto você dorme e sonha? O que é a sua consciência? Por mais que a gente estude isso e tente encontrar respostas para isso dentro da biologia e da metafísica, o mais correto a falar é que ninguém sabe coisa alguma disso com nenhum grau considerável de certeza. Existem muitas coisas sobre o cérebro e a mente que a gente não sabe, mas o fato é que o modo como o seu cérebro opera a parte biológica da sua mente, isso oculta alguns truques que modificam a maneira como você percebe a realidade. E eu vou te dar alguns exemplos. Exemplo 1. Quando você estala os dedos. Estala os dedos, vai aí agora. Eu sei que você vai estar estalando o dedo. Estala o dedo bem na frente dos seus olhos. Quando você estala os dedos na frente dos seus olhos, o sistema auditivo processa essa informação 30 milissegundos mais rápido do que o seu sistema visual. É como se o seu olho, o seu ouvido, conseguisse escutar o estalar dos dedos 30 milissegundos antes do que os seus olhos veem os dedos estalando. Mas o cérebro faz alguns truques de edição para fazer parecer que as duas coisas, ver os dedos estalando e ouvir os dedos estalando, é como se essas duas coisas ocorressem ao mesmo tempo, quando dentro do seu cérebro eles não ocorreram. Teve um retardo, um delay aí. Outro exemplo, esse é curioso. Se encara no espelho, olhando primeiro o seu olho esquerdo, durante uns 3 segundos. Então, muda a visão rapidinho e encara o seu olho direito. Por mais rápido que seja o movimento dos olhos, esse movimento ocorreu. Quando eu saí do olho esquerdo e botei o foco no olho direito, esse movimento ocorreu. Só que você não vê esse movimento. É como se a visão fosse instantaneamente transferida de um foco para o outro. Bom, mas cadê o movimento dos olhos que você não viu? A sua mente pregou um truque em você. A gente pisca os olhos mais ou menos 20 vezes por minuto. Até uma dica aí de linguagem corporal, quanto mais desconfortável ou estressado uma pessoa tiver, maior tem de ser a frequência com que ela pisca os olhos. Mas vamos dizer que você está um cara tranquilo, você piscou 20 vezes por minuto. Cada piscadela dura em torno de 80 milissegundos. E nesses 80 milissegundos, quando você está piscando o olho que você fechou as pálpebras, o mundo é escuro. Só que você jamais percebeu essa escuridão. Se você passa 12 horas do dia acordado, e não passa essas 12 horas estressado, passa relativamente dentro do que é possível hoje em dia, né? Você passa relativamente calmo ou calma,
Então você piscou o olho mais ou menos 14.400 vezes naquele dia, o que significa que você passou 20 minutos do dia de olhos fechados. Será que sua mente percebeu isso? Não, ela não percebeu. E não percebeu por um motivo muito simples. A parte cerebral que produz a sua mente, como a gente já comentei antes, ela é um motor que bebe uma quantidade imensa de gasolina. E justamente por isso seu cérebro está montado segundo um diagrama, um esquema, programado para evitar que você gaste mais combustível que o necessário. Uma das maneiras para isso é que você não fique prestando atenção nas coisas que seu cérebro acha que a sua mente não deveria estar prestando atenção. O problema é que muitas vezes nessas partes que você não está prestando atenção por causa de truques do cérebro, é nessas partes que tem capacidades ocultas que escondem, vamos dizer, escondem a chave para que você tenha uma vida mais plena e mais feliz. Para romper com essa programação biológica do mínimo esforço necessário, que termina funcionando como uma prisão para a sua mente, você precisa entender os componentes funcionais desse diagrama. Você precisa entender 100% do trio composto por id, ego e superego. E esse aí vai ser o tema da nossa próxima aula. Para o grupo, depois dessa reflexão aqui de pouco mais de 10 minutos, eu vou deixar 3 perguntas que seriam legais vocês desenvolverem durante o bate-papo depois de assistir esse vídeo. Eu tenho certeza que a gente vai começar a enveredar por um caminho muito bizarro, mas muito legal ao mesmo tempo. Grato pelo seu tempo. Um abraço. Deus te abençoe.